No episódio de hoje, vou abrir um capítulo delicado da minha trajetória. Os bastidores da vida dos obreiros e obreiras dentro do sistema. As reuniões de obreiros aconteciam sempre aos sábados, às 20 horas. E sabe qual era o problema? Esse era justamente o único dia em que eu poderia sair com a minha esposa. Mas não podia mais. O sistema exigia que eu estivesse presente. E o conteúdo dessas reuniões sempre se resumia a duas coisas. Primeiro, humilhar os obreiros diante dos demais. Segundo, cobrar porque eles não estavam participando das campanhas. Era constrangedor! Confesso que, logo no início, eu fiquei assustado com o que presenciava. Vi muitas obreiras saírem chorando porque eram sentadas diante de todos. Me lembro bem de uma delas. O pastor disse que ela havia desobedecido uma ordem. Sabe qual era a ordem? Ir à reunião de obreiros na sede. Ela não foi porque o esposo estava trabalhando e eles não tinham condições financeiras de ir. E por isso, foi humilhada. Lembram da palavra injustiça? Pois é, comecei a ver como os obreiros eram tratados com grosserias, com peso, sem misericórdia. Eu fazia de tudo para não ser chamado a atenção. Me cobrava para ser perfeito, mas perfeito. Só Jesus, além disso, tínhamos que servir 2 dias na semana, mas o domingo não podia falhar. Quem servia na terça e na sexta ainda tinha a obrigação de levar pessoas. Lembro de uma terça-feira, eu não tinha conseguido levar ninguém. Desesperado, pedi emprestado o carro de uma irmã da igreja. Eu sabia dirigir, mas não tinha CNH. Peguei o carro com outro obreiro e fomos até uma comunidade. Conseguimos trazer 3 pessoas. Levamos até a igreja. Nesse mesmo dia, outro obreiro, também desesperado, colocou até um bêbado para dentro da igreja. O pastor o ameaçou, dizendo: se esse homem atrapalhar a reunião, vou te colocar no banco. Esse era o clima. Cobrança, pressão, medo. Com o tempo, por estar sempre disponível, o pastor começou a me preparar. Muitas vezes, me pedia para começar ou terminar a reunião. E isso foi criando inveja em alguns obreiros. Havia um, em especial, que sempre me perseguia. Ele me tirava a sacola de ofertas das mãos. Servia nas mesmas reuniões, só para ficar no meu caminho, tentando me atrapalhar. Tudo para impedir que o pastor me chamasse para alguma coisa. Um dia, depois que a reunião terminou, eu estava conversando tranquilamente com outro obreiro, em frente ao altar. Depois de atender algumas pessoas, esse obreiro invejoso foi até o pastor e disse que eu estava discutindo. O pastor me chamou imediatamente. Por que você estava discutindo com fulano? Eu disse: discutindo, pastor? Espera um pouco. Corri, chamei o obreiro com quem eu conversava e nos apresentamos ao pastor. Perguntei: nós estávamos discutindo. Ele respondeu: não, pastor, estávamos apenas conversando. O pastor ficou sem graça. Não soube o que dizer. E aquele obreiro invejoso estava ali, olhando, sabendo que a mentira tinha sido descoberta. O pastor realmente contava comigo. Sempre me chamava para as reuniões, para os afazeres da igreja. Mas teve uma semana em que eu estava muito ocupado no trabalho. Saía tarde todos os dias e faltei a alguns compromissos. Quando voltei, ele me mandou chamar. O que aconteceu? Onde você estava? Respondi: pastor, foi uma semana difícil. Saí muito tarde do trabalho. E ele, sem pensar 2 vezes, disse: resolve isso e não falte mais. Descanso. Isso não existia. Era o sistema me preparando, me sugando cada vez mais. Várias vezes comecei a reunião no lugar do auxiliar. Me lembro de um domingo, às 8 da manhã. O pastor me chamou e disse: começa a reunião? Eu perguntei: hoje, pastor? Ele respondeu, ironizando: não, amanhã. Claro que é hoje. Subi correndo, sem questionar. Do lado do altar estava o auxiliar, me olhando com a cara fechada. Peguei o microfone, orei, cantei, até o pastor chegar. A cena era clara. Ele atrás de mim, com ódio no olhar,
enquanto eu obedecia ao pastor. Um tempo depois, o pastor me colocou como responsável por um núcleo de oração em uma comunidade local. Era como uma pequena igreja. Eu fiquei muito feliz. Ali, eu poderia pregar mais, falar de Jesus e ajudar as pessoas. As reuniões eram toda terça-feira às 19 horas, mas eu saía exatamente às 19 horas do trabalho. Conversei com meu chefe, pedi para sair às 17 horas nas terças e compensar na quinta, ficando até às 21 horas. Ele aceitou. Corria do trabalho. Minha esposa me levava o uniforme. Chegava em casa às 18 horas, tomava um banho rápido e, junto com ela, saíamos evangelizando, convidando pessoas. No começo, eram 5 pessoas. Depois de um mês, já eram 30. Eu estava feliz, radiante, sentindo que Deus me usava. Mas, como diz o ditado, só que não. A realidade logo bateu à porta. Eu tinha que levar as ofertas do núcleo até a igreja. E numa quarta-feira o pastor me chamou e disse: "Você não pede oferta não? Não pede dízimo não? Ou você muda isso, ou vou colocar outro lá." Aquilo foi uma bomba na minha cabeça. Ele não levou em conta a quantidade de pessoas, a minha dedicação, o esforço de sair mais cedo do trabalho, o empenho da minha esposa. Nada, confesso a vocês, fiquei com tanta raiva que rasguei minha camisa de obreiro em casa. Briguei com minha esposa, fiquei mal, muito mal, e comecei a observar melhor os sinais. As campanhas que faziam na igreja mandavam que eu repetisse no núcleo, mas os valores começaram a mudar. E de repente, não me diziam mais nada. Até que o pastor foi trocado. E aí, começou o meu calvário. O novo pastor chegou e, logo de início, me tirou do núcleo. Não me dava mais o microfone. Nada. Minha cabeça deu um nó. Eu me perguntava: o que está acontecendo? O que eu fiz? Qual foi o pecado que cometi? O desprezo dele me abalou, me desestruturou. Eu me sentia infrutífero, sem valor algum. Mas essa era a marca do sistema. A culpa era sempre nossa. Você estava sempre errado. Nunca havia espaço para descanso, compreensão ou misericórdia. E mesmo sem entender nada, eu meti a cara. Me lancei de corpo e alma. Era o vai. Hoje eu sei, o pastor estava apenas me provando. Era um teste, um jogo psicológico, e eu já estava completamente preso dentro daquele sistema. No próximo episódio, vou continuar mostrando como essas pressões moldavam a mente e destruíam aos poucos a essência de muitos que só queriam servir a Deus. Não se esqueça de deixar seu like, comentar sua opinião e compartilhar este vídeo. Até o próximo episódio.